Meus irmãos, boa noite, muita paz. Jesus nos abençoe. Mais uma noite em reunião no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, de forma virtual. Vamos orar e pedir a Deus para que um dia desses tudo isso acabe, se modifique e nós possamos nos encontrar novamente para aquele abraço carinhoso que nós gostamos sempre de dar um no outro. Nós vamos convidar o nosso irmão Erlon para iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Vamos convidá-lo para trazer uma música para nós. É com você, Erlon. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. E agora, meus irmãos, nós estamos aqui após essa música maravilhosa que nos faz sentir mais equilibrados, mais harmonizados. Vamos então convidar o nosso companheiro Gustavo para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Estamos mais uma vez aqui para fazer a nossa prece inicial para a nossa reunião de público, de maneira virtual, mas de maneira presencial, através do nosso sentimento, através dos nossos espíritos. Venho vos pedir, possamos estar numa posição confortável, esquecer todas as vicissitudes da nossa matéria, de todos os nossos problemas e tentar levar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, para que ele possa nos conduzir para a bondade, para a caridade e para o amor com o próximo, como assim mesmo. Então, irmãos e irmãs, venhamos pedir ao nosso mentor espiritual, aos nossos anjos guardiões, que cada um está aí sempre nos olhando, sempre nos motivando, sempre nos ajudando no momento de vício. Então, venhamos agradecer para os nossos anjos guardiões por toda essa jornada conjunta que até então está conosco. Pedimos a vocês, nossos anjos guardiões, que possam nos acompanhar por mais um tempinho, para que possamos nos reduzir de todos os males, prevenir de todas as vicissitudes que a nossa matéria nos traz,
para que no final possamos fazer um bom progresso material, um bom progresso espiritual, sempre aplicando os conhecimentos, como é Jesus, os espíritos benevolentes que passaram sobre a nossa terra, nos deixar sempre aplicando a caridade no maior aspecto, caridade não só material, mas caridade espiritual, para com todos os irmãos, para consigo mesmo, para que assim, no final da nossa encarnação, podemos ter feito uma encarnação justa e aproveitosa, que possamos ter dado um passinho a mais na nossa escala evolucionária. Mestre Jesus, Pai divino de amor e bondade, possamos estar sempre convosco, agora e sempre, que assim seja. Nós agradecemos ao Gustavo pelas palavras de abertura da nossa reunião e vamos então convidar o nosso companheiro orador da noite de hoje, nosso amigo, companheiro, irmão Abílio, para que ele possa proferir a palestra da noite de hoje. É com você, querido Abílio. Prezados irmãos em doutrina espírita, era abril, a primavera ainda não havia chegado a Paris. Em Palais Royal, na Galeria d'Orléans, a livraria Danty abria suas portas, trazendo na vitrine central uma obra que marcaria a era do espírito imortal. É assim que Divaldo Franco narra o acontecimento daquele dia de 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos, subscrito por um personagem bastante conhecido na França, o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, mas desconhecido enquanto nome que utilizava de Allan Kardec, um pseudônimo com o qual ele passaria a assinar as obras que formariam o Pentateuco da codificação, naquilo que era destinado a título de anotações, comentários e desdobramento acerca da doutrina dos espíritos. Uma neblina demorada pairava sobre o rio Sena. Por volta das 10 horas da manhã, o povo se movimentava nas ruas de Paris. Uma lufada de vento fresco vinha das galhadas do Jardim do Louvre. Era um acontecimento extraordinário. A França, que havia expulsado Deus através do decreto audacioso de um cabo de guerra, na pessoa de Napoleão Bonaparte, precedido daquele discurso célebre de Pietro Gaspar Chaumette, no venerando templo da Catedral de Notre-Dame de Paris, quando ele havia dito que Deus não era necessário para a França. Deus agora voltava através de 1000 vozes dos espíritos, pela organização do francês Allan Kardec, em cuja encarnação pretérita tivera esse nome e com o qual ele vai se utilizar para levar a contribuição da codificação e sistematização da doutrina espírita. Nós podemos lembrar que esta obra extraordinária traria o grande legado à humanidade, que poderia consistir exatamente nesses aspectos que o codificador tão bem anota e que poderia ser sintetizado numa doutrina que tem a caridade como bússola. E é exatamente esse suporte ético, moral, cristão, que vai dar substância fundamental ao pensamento da filosofia, que traz a própria lei de causa e efeito como um desdobramento causal dentro da lógica de todas as coisas do universo e da própria senda da existência humana no seu drama evolutivo. Mas Kardec, acima de tudo, nesta síntese gloriosa do pensamento humano, que por assim dizer é o fermento divino de todas as culturas, a alma sublime de toda a filosofia, encerra como decorrência, parafraseando Emmanuel, aquilo que poderíamos dizer uma ciência onde mora a fé. A fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem.
E os companheiros nos lembravam então como poderia se entender a lei de causa e efeito em doutrina espírita para sermos consentâneos com o codificador. Assim como se entende a própria lei da física, porque a doutrina é acima de tudo científica. No indagar filosófico, nós diremos que a física existe também dentro do comportamento humano, enquanto lei de ação e reação. Aquilo que nós emitimos com a mente, nós temos um feedback de atração magnética por padrão vibratório, por exemplo, com espíritos do mesmo diapasão, superiores ou inferiores, de acordo com o tipo de pensamento. Já que diariamente nós pulsamos mais de 90 mil pensamentos e nos recordamos de poucos deles, mas podemos dizer que 90% desta quantidade são pensamentos triviais, repetitivos, que não terminam, não chegam a um ponto. Daí é necessário entendermos o que é a lei de causa e efeito na frequência mental. Porque se emitimos ondas, geramos uma psicosfera de atração irresistível dentro da lei de causa e efeito. Semelhante atrairá semelhante, assim como na física comum, os globos orbitam em torno de estrelas, dentro do campo gravitacional de atração magnética, de propulsão semelhante pela capacidade e tamanho das forças físicas dos astros, com as estrelas em torno das quais fazem as suas elipses, a nossa mente igualmente propulsiona pensamentos que fazem gravitar em torno da cabeça, onde está a mente, em torno do nosso corpo, onde se encontra a realidade objetiva, os espíritos que naturalmente vão refestelar com o tipo de magnetismo emitido pelo campo mental. O codificador nos traz, portanto, uma grande contribuição quando nos chama à fé na sua doutrina, porque só a fé, conduzida por uma prece fervorosa, poderá acessar as camadas imarcessíveis do mundo maior. É através da mente levada por esta certeza, esta vontade de querer, este pleonasmo, que quer dizer uma fé inabalável que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, e que jaz morando dentro de um sentimento melhorado em nós, que estamos carregados desta força, desta bondade, de querer sempre estar dentro do campo do bem, mesmo que hoje nós sejamos apenas um pouco melhores do que fomos ontem, mas candidatos que nos colocamos a amanhã sermos melhores do que hoje, na proposta da nossa evolução, para vencermos as próprias paixões achatadoras e entendermos no processo de autoanálise que nós poderemos amanhã reinsetar a jornada, evitando cometer os erros que cometemos ontem, para sermos cada dia melhor e vencer e domar as más inclinações, que é uma grande contribuição filosófica de ordem científica, de lei de causa e efeito, para que amanhã não venhamos a sofrer as consequências das nossas atitudes, porque Jesus teria dito que não se colhem figos de abrolhos. Quem plantou espinho naturalmente terá a semeadura e provavelmente voltará de pés descalços para colher os respingos dos espinhos deixados no caminho. É da lei de ação e reação. Nós podemos entender com o codificador, sobretudo a colocação de ordem, que é uma filosofia que propõe e que tem como bússola este aspecto moral, exatamente de caritas, palavra grega trazida de primeira vez como neologismo pelo apóstolo Paulo, o que quer dizer amor em ação, para sermos consentâneos com a carta de São Tiago, que diz que a fé sem obras é morta, para entendermos definitivamente que esta filosofia deve ser a filosofia que traduza o Cristo redivivo do tempo das verdades apostólicas. Nestes tempos em que as igrejas disputam lugares com as farmácias nos endereços mais importantes da cidade, e que nós então também estaremos dividindo com os centros de estudos espíritas os nossos postos de ensinamentos na escola doutrinária, deveremos ter o cuidado de entender qual o verdadeiro sentido da palavra amor, segundo a entendia Jesus,
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Entendemos que a casa de Deus está dentro em nós, onde está escrita a lei do Criador, e que não serão templos que se faça aqui ou ali, custando 2,5 bilhões de reais, porque estes todos, como aquele feito como réplica do Templo de Salomão em São Paulo, merecem o respeito, a referência meramente comparativa e não crítica. Mas Jesus teria dito, quando viu as colunatas do Templo de Salomão em Jerusalém, por volta do ano 33, quando ele seria crucificado, ele profetizou: não ficaria pedra sobre pedra, porque ele próprio, Cristo, pregava na encosta de uma montanha ou no platô do Monte Corohatim, contemplando o espetáculo do entardecer em Tiberíades, ou da planície na claridade da areia da praia em Cafarnaum. O homem que não tinha onde recostar a cabeça, agora entronizado nos nichos como o dirigente dos destinos da terra sobre montanhas de ouro, este Jesus que veio ao mundo para trazer uma lição de que nós, como lembra o codificador, não somos daqui, estamos aqui, e viajamos na direção do país da morte, onde se encontra a vida, porque de lá viemos, como espíritos imortais que somos, e trajetaremos dentro da lógica da filosofia, da ciência, na direção das estrelas, para onde carregaremos o próprio reino de Deus que está dentro de nós, dizia Jesus, porque todos nós também somos deuses, como ele falava. Nós que viemos da era da pedra, nós que jazemos na intimidade profunda das águas, nós que dormíamos no reino mineral, nós que sonhamos no reino vegetal, que saímos das águas nos plantos para ganharmos as planícies e os planaltos, os platôs da terra firme, e transitamos pelo reino animal, onde nós sentimos, até que adquirimos a emancipação para a condição de antropóide, onde já o espírito encarnado pôde pensar, mas raciocinar com razão só nos últimos 40, 50 mil anos, enquanto o Homo sapiens, hoje o Homo virtualis. Entendemos que a trajetória é na direção da pluralidade dos mundos habitados, porque há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, ele nos teria dito, ele, o Cristo planetário governador. Para entendermos com Kardec, este Kardec que, pelo menos nas últimas 6 encarnações, veio sendo preparado para a grande missão de ser o apóstolo do Espiritismo. Ele, por exemplo, 3.300 anos antes de Cristo, era Amenófis, esta anotação que trouxemos aqui, um ilustre sábio, sacerdote da casa do faraó Sete I. Este Kardec estaria antes de Cristo, entre 427 a 347, na figura de um discípulo de Sócrates. Ele teria sido Platão, encarregado de anotar toda a sabedoria da filosofia do pensamento grego deixado por Sócrates, que é o precursor do cristianismo e do espiritismo, como anota o codificador em notas históricas. Este Platão que vai nos falar da teoria das ideias, repetindo o seu mestre, nós viemos de lá, o nosso corpo é um cárcere da alma. Platão poderia lembrar, Kardec em Platão reencarnado, que, em verdade, nós não morremos nunca, vivemos um processo de paligenesia, nascemos, crescemos, morremos, desencarnamos, para adaptarmos ao neologismo criado por Kardec na codificação de 1857. Nós reencarnamos para lembrar o diálogo de Jesus com Nicodemos, um homem sendo grande volta à barriga de uma mulher e nasce de novo da carne e do espírito. Platão teria oportunidade de dizer aos seus juízes na Ágora, a praça pública em Atenas, que na verdade ele não poderia ser expatriado da sua terra, porque para onde quer que ele fosse, ele levaria a si mesmo. Inclusive, morrendo, ele levaria a sua alma
para a estação própria da sua condição evolutiva em alma, o que vem corroborar a doutrina dos espíritos e em vários pontos anotados pelo codificador, bem ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Este Allan Kardec de 1857, que teria sido propriamente Allan Kardec cerca de 50 anos antes de Cristo, vestindo a batina de um sacerdote druida. Fora ele, dentre os druidas, que não se limitavam à ação apenas à religião. Eles eram um povo que acumulavam também a função de juízes, professores, médicos, conselheiros militares e guardiães da cultura céltica entre os celtas. Adotou posteriormente o mesmo nome, Allan Kardec, em 57, para se recordar, fazer uma homenagem à sua própria encarnação, já que os espíritos na codificação disseram que ele teria sido aquele Kardec que teria sido também, depois, Quirilius Cornélios, durante a passagem de Jesus Cristo pelo mundo. Este centurião romano foi designado pelo governador da Judéia para vigiar Jesus. Ficou tão surpreso com tantos ensinamentos do mestre que passou de observador a seguidor do Cristo. Mais tarde, quando Jesus foi preso, foi designado Quirilius Cornélios para tomar conta de sua cela, ocasião em que teria oferecido sua armadura para que Jesus pudesse fugir. E nós até então perguntamos, Jesus teria passado na cela antes de ser interrogado pelos sumos sacerdotes. Depois de presos pelos soldados, foi colocado num compartimento de momento. Mas Jesus não aceitou e teria dito a Cornélios que chegaria a hora em que o centurião daria a vida por ele, o que se concretizou na encarnação seguinte, porque após a crucificação de Jesus, Quirilius se retirou para uma montanha e tornou-se um eremita, adotando o nome de Pai João. Muitas pessoas o teriam procurado durante dificuldades para ouvir um pouco de sua sabedoria e ensinamentos do mestre. Ele teria também sido, na noite retrospectiva dos séculos, João Hus, que nasceu em 1369 em Constança. Ele morreria em 6 de julho de 1415. Sacerdote, mártir e reformador tcheco. Pregava que os documentos sagrados pudessem ser traduzidos para a língua local, para que todos pudessem entender. Da mesma forma, João Hus dizia que as missas pudessem ser rezadas na língua local, que as pessoas pudessem se dirigir a Deus diretamente, não sendo apenas privilégio da igreja. Foi João Hus que veementemente bradou contra a venda das indulgências, que vai culminar no processo das 95 teses de Lutero na Catedral de Worms. E João Hus, em especial, atacava a questão do perdão de todos os pecados mediante um pagamento em dinheiro estipulado pela Igreja Romana. Por essas razões, foi ao Concílio de Constantinopla e lá foi acusado de heresia. Como não aceitou pedir perdão, Hus foi condenado à fogueira, juntamente com todas as suas obras traduzidas. Já na fogueira teria dito João Hus: de bom grado vou confirmar, com meu sangue, a verdade sobre a qual tenho escrito e pregado. Joana d'Arc daria esse testemunho adiante, quando, abraçando a cruz de Jesus, teria confirmado que ela ouvia e via espíritos, mas voltando às encarnações do professor Hipólito Denisard Rivaio, que em 57 assina com o pseudônimo de Kardec. Este educador, escritor e tradutor francês, agora sim, que vai desencarnar em 31 de março de 1869, este professor Rivaio, sob o pseudônimo de Kardec, notabilizou-se como codificador do Espiritismo, neologismo por ele criado, recordamos. Desde tenra idade, o professor Rivaio, o menino Rivaio, já se mostrava notável. Ensinava aos garotos menos favorecidos o que aprendia nas melhores escolas. Jovem, portanto, formou-se em diversas áreas. Tornou-se especialista em fenômenos magnéticos,
quando ouviu falar sobre as casas de mesas girantes e falantes, foi até elas acreditando se tratar apenas de manipulação de fluidos magnéticos, mas se surpreendeu ao constar que pessoas simples eram porta-vozes de informações extremamente sábias e concluiu que essas informações realmente eram provenientes de espíritos. A partir daí, passou a dedicar-se totalmente a esses contatos, escrevendo diversas obras fundamentais para o estudo da doutrina espírita, tais como o Livro dos Espíritos, a que nos referimos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras outras, o que é o Espiritismo, que vão integrar-se ao Pentateuco da doutrina espírita. No filme Kardec, caminhando para desdobrarmos o segundo bloco da palestra, nós vemos ali no filme o momento em que o suicida ganha uma das pontes, das diversas pontes que atravessam o rio Sena no coração de Paris, para atirar-se e estatalar-se nas águas, suicidando-se. Mas quantos daqueles pegaram nas pontes de Paris, sobre o Sena, o Livro dos Espíritos, para ler rapidamente as primeiras perguntas que fossem: o que é Deus? A resposta à causa suprema de todas as coisas. Como poderemos entender Deus? Por um princípio dedutivo, indutivo, platônico, aristotélico, já que ele, Kardec, fora Platão. Por um princípio lógico, se existe a criatura, existe o Criador. E então o candidato ao suicida levava o livro debaixo do braço para poder ler adiante as perguntas sobre a morte, sobre o processo dos renascimentos, sobre a necessidade de renascer, sobre a pluralidade das existências e dos mundos habitados, sobre a grande pergunta que se faz: qual o sentido da vida? Sobre entender que a tarefa, o trabalho, a abnegação, o amor são os grandes condimentos e que a laborterapia é a grande terapeuta contra o suicídio. Sobre o buscar o conhecimento para libertar da ignorância, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sobre amar e instruir-se para sair do calabouço da própria ignorância e, com este conhecimento, se tornar o coração da vida, como cantaria Gibran no poema do amor. Entender com Jesus o que é o amor, o que é o verdadeiro sentido da palavra amor, para poder perdoar as ofensas, perdoar a vida nas decepções. Quantos suicídios seriam evitados se entendesse primordialmente que a vida prossegue, que a vida vem de uma vida que antecede a própria vida e que o país da morte é apenas a direção em busca do sendal das estrelas e que esse processo evolutivo nada mais é do que levar a si mesmo para onde quer que vá, como dizia Platão. Desencarnar com o espírito um pouco melhorado, este espírito que saiu da pedra, passou pelo vegetal, pelo animal, que pensa no homem e que cogita da angelitude, como está na obra psicológica de Joana de Ângeles. Entender com Leon Denis, que é o autor destes versos do processo evolutivo, que nós trajetamos em busca, carregando dentro de nós a luz. Porque se carregamos fora de nós uma lanterna, dizia Tagore, nós iluminaremos, mas projetaremos a própria sombra. Mas se nós próprios somos a luz do mundo, como dizia Jesus, jamais nós viveremos nas trevas. E sempre nos libertaremos no processo de resiliência. Após cada queda haverá uma ascensão. E que o próprio processo de cair e levantar é da pedagogia divina. E que os sentimentos ilhados, mortos e amordaçados voltam a nos incomodar. Como diz o cancioneiro popular, se não aprendemos a enfrentar as encrencas emocionais, os desafios existenciais, como pedagogia, como desafios, para que eu aprenda em cada dificuldade a lição. Porque levaremos a nossa alma na direção dos mundos, de mundos melhores do que o nosso planeta que era primitivo. Depois que Jesus pronunciou a palavra amor, ele foi promovido à expiação e provas. Estamos aqui para promovê-lo a um planeta de regeneração. Como eu poderei chegar ao reino dos céus, se não carregando a mim mesmo para onde quer que eu vá?
tal qual eu sou, se eu adquirir, depois do estado de humanidade no sentimento, nós que trajetamos do primitivismo, passamos pelo campo das sensações, onde ainda estagiamos, poderemos chegar à iluminação do sentimento e carregar esta luz interior que vai gravitar em torno de planetas, de estrelas mais adiantadas, como a Alcione no complexo do Touro, dentro do sistema de Sírios, de onde veio o espírito Alcione, terráqueo como nós, para buscar o seu grande amor Pólux, como está na obra Renúncia, para nos dizer que a vida prossegue em outros globos, onde nós habitaremos de acordo com o padrão evolutivo que adquirimos aqui na Terra. É assim que nós chegaremos ao reino dos céus, viajando com as asas da angelitude que temos conquistado com as nossas atitudes, com as nossas palavras que deverão corresponder às nossas atitudes, senão elas de pouco valerão, com a mudança que gostaríamos de ver no mundo que já fizemos em nós. Se ainda não podemos fazê-la, nós hoje já somos melhores do que ontem, pelo menos, num processo de ascese espiritual, até que um dia eu chegue a habitar um globo onde não haverá necessidade de corpo físico, como Marte, por exemplo, como esses outros gigantes do sistema local solar, como Plutão, outros globos onde não se encontraram humanidades encarnadas, as sondas lançadas da Terra não detectaram vida física até o momento onde chegaram, senão no globo local, a Terra. Porque, por exemplo, em Marte temos Marciópolis, descrita por Humberto de Campos, na obra Novas Mensagens, sob o pseudônimo de Irmão X. E lá ele encontra cidades inteiras, ruas, bulevares, avenidas largas. Mas as sondas não encontraram humanidade física, há uma humanidade espiritual. Nós viajaremos até os mundos felizes, os mundos de espíritos puros, e nestes últimos, efetivamente, não há necessidade da encarnação. Os mundos onde não haverá deuses depois que o nosso espírito estiver apropriado a migrar para estes mundos, dentro da escumilha da noite, dessa poeira que dorme no chão do firmamento, como dizia Castro Alves. Um dia todos nós seremos anjos. E devo então caminhar para o encerramento, lembrando que o codificador deixou para a humanidade este grande acervo transformador, que modificou o modo de ver, que vem desbancando a ciência materialista, que vem provando por fenômenos científicos a existência do plano espiritual, que vem desdobrando-se através dos físicos quânticos, que não gostam de espiritualidade, mas que dão toda a ferramentação científica para provar exatamente a espiritualidade. Allan Kardec, o missionário do espiritismo. Allan Kardec e as mesas girantes. As mesas que escreviam com um lápis amarrado a uma cesta, cuja cesta ditou através do lápis que tomassem o lápis com a própria mão, aqueles que seriam os médiuns. Médium, palavra que está no Antigo Testamento, medianeiro entre o plano espiritual e o plano físico. O legado para a humanidade do codificador. Porque os fenômenos aparentemente que seriam de mágica, de truques, desdobrado às vezes dentro dos acontecimentos em teatros em Paris, passaram a ser investigados por peritos criminais na época, e Kardec, que era um homem de ciência, e um homem que até tinha uma certa dúvida sobre a existência de Deus na última encarnação, ele iria provar que aqueles fenômenos não passavam desses truques. Os mesmos truques que supunham ser nos fenômenos das irmãs Fox, nos acontecimentos dos mesmos teatros em Paris, e que na verdade eram espíritos. E Kardec então vai dizer que os fenômenos de Hydesville de 1848 eram fenômenos que aconteciam agora na França, os mesmos dos Estados Unidos. Eram acontecimentos que tinham a inteligência que precedia o fenômeno, respostas que se davam, como naquele condado de Wayne, naquela casa de madeira daquele espírito de Biersma, que dá batidas na parede. As irmãs agora Jafé trazem fenômenos extraordinários observados pelo codificador a partir de 1855, com as famosas mesas girantes e depois os textos psicografados por meninas de 13, 14 ou de 12, 15 anos de idade.
e outras mais médios, e médios diversos em diversos pontos, não só das províncias francesas, mas também da Bélgica e de outros países, dos diversos lugares de onde o codificador trouxe mais de 1000 mensagens para consolidar o Pentateuco em 5 obras fundamentais. E nós, então, agradecemos a atenção e desejamos a todos boas reflexões acerca das realidades do infinito. Nos recolhamos ao nosso horto para olharmos para as estrelas como Jesus contemplava o céu, vendo embaixo Jerusalém adormecida. Pedir ao Pai que afaste o cálice, mas que Deus não nos dê o que nós queremos, mas o que é necessário para o nosso espírito. Buscarmos na intimidade, que seja no recesso do escritório, decorado com a cultura de livros antigos ou mais novos, empoeirados, tirar uma obra para construir a nossa consciência com conhecimento, buscar momentos de solidão, sem ser solitário, momentos de solitude, e lembrarmos agora sim que jamais seremos solitários se formos solidários. Busquemos as planícies da fraternidade, por onde andava Jesus, que não tinha onde recostar a cabeça. Muita paz, um grande abraço a todos. Agradecemos imensamente ao nosso companheiro Abílio pelas palavras harmonizadas, equilibradas. Muito obrigada. Jesus te abençoe sempre. E agora, meus irmãos, nós vamos convidar a nossa companheira Doraci para que ela possa realizar a agenda cristã da noite de hoje. Dora, com você, querida amiga. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do livro Agenda Cristã. Números de 1 a 7. Mentalize seu número. Título: Revele-se. Número 1. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Número 1. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Número 2. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração, colabore por sua vez antes de tudo. Número 2. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração, colabore por sua vez antes de tudo. Número 3. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre a sua boa vontade. Número 3. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre sua boa vontade. Número 4. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você, aprenda a descer até ele e o ajude. Número 4. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e o ajude. Número 5. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às obras é o seu próprio coração. Número 5. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às obras é o seu próprio coração. Número 6. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão releve qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Número 6. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Número 7. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza, para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Número 7. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza, para que a nobreza do seu próximo venha ao seu encontro. Boa noite. E mais uma vez,
nós vamos convidar o nosso irmão Erlon para mais uma música de harmonização e de equilíbrio. Muito obrigada, Dora, pela leitura da agenda cristã que nos traz tantos ensinamentos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Agradecemos imensamente a oportunidade que nos dá o Erlon de ouvir essa voz tão melodiosa, tão amiga. Muito obrigada, Erlon. Que Jesus te abençoe sempre. Vamos, Senhor Jesus, nesse instante, vamos dando continuidade às nossas atividades, convidar o nosso companheiro Pedro para a fluidificação das águas e para o passe virtual. Convidamos os nossos irmãos que em seus lares
coloquem um copo de água exposto, a fim de que essa água possa ser transformada em medicamento para quem dela beber se sentir reconfortada, reequilibrada, harmonizada. Vamos lá, Pedro. Dando prosseguimento às atividades da noite, passaremos agora para a realização do nosso passe de transfusão energética à distância, tendo em vista o problema da pandemia que tem afetado não só o nosso estado, nosso país, mas de certa forma o mundo inteiro passando por essa situação difícil. Oportunidade que rogamos aos nossos companheiros colocarem um copo ou uma garrafa de água ao lado do seu aparelho para que a espiritualidade possa fluidificá-lo. Dessa forma, elevarmos o pensamento, elevarmos as nossas vibrações, permitindo que essa espiritualidade possa trazer até nós a energia no restabelecimento da força do equilíbrio moral e espiritual, dando-nos as condições para o prosseguimento da nossa jornada, sempre por base os princípios da doutrina do Evangelho do amado Mestre Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que esta prece seja revertida em bênção, paz, em luz, em equilíbrio, fortalecendo a todos nós no equilíbrio da matéria e principalmente do espírito, de conformidade à nossa necessidade e merecimento e à coordenação e espiritualidade maior. Rogando ainda pela saúde dos nossos companheiros que se encontram, de certa forma, debilitados. Sr. João, a sua esposa, Dona Laura, seu filho Wilson, Dona Dalíria, Dona Terezinha e todo aquele que passaram recentemente por um desgaste físico em função dessa pandemia, sejam todos abençoados e recuperados na paz e no amor do nosso Pai. E assim possamos encerrar o nosso passe de transfusão energética na paz e no amor do nosso Cristo Jesus. Que assim seja. E assim, meus irmãos, nós estamos terminando as nossas atividades da noite de hoje, felizes e agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, mas estarmos reunidos num só pensamento, buscando estudar o Evangelho de Jesus, a fim de que nós possamos nos modificar. Muito obrigada a todos, muita paz, que Jesus nos encha de esperança e de harmonia e que nós possamos sempre buscarmos amar e servir em nome dEle, onde quer que nós estejamos. E para finalizar a nossa reunião de hoje, agradecendo a Jesus e a espiritualidade que nos cerca, que nos ampara sempre, nós vamos convidar o nosso companheiro Mário Humberto para fazer a prece de encerramento. Muita paz a todos e até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja. Vamos elevar nossos pensamentos até o alto, agradecer esta noite pelas palavras reconfortantes que temos a aprender e nessa noite discernirmos e aplicarmos, praticarmos com boa vontade os ensinamentos que nosso Mestre nos traz a cada segunda-feira. Vamos encerrar esta noite com a singela prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui na terra como nos céus. Brinda-nos, Senhor, discernimento, compaixão e amor e boa vontade para
que nós possamos praticar com amor e caridade em favor de todos nossos irmãos. Te peço também em favor de teus filhos, encarnados e desencarnados, por todos nossos irmãos que estão privados de liberdade, por todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos lares adotivos, que todos possam ser confortados com amor e boa vontade, com a bênção do Senhor. Que assim seja.